Olá, boa noite. A Record dá sequência às sabatinas com os candidatos a prefeito da nossa região. As entrevistas são ao vivo no SP Record, com transmissão simultânea no Play Plus. Esse conteúdo na íntegra será reapresentado no Balanço Geral e estará disponível no canal da Record Interior no YouTube. Serão 21 encontros com candidatos das cidades de Ribeirão Preto, Franca, São Carlos, Araraquara e Barretos. Nesta primeira semana, são entrevistados os candidatos a prefeito de Ribeirão Preto. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio com a presença de representantes dos partidos. Cada candidato terá 19 minutos para apresentar as propostas de governo e 1 minuto para as considerações finais. Hoje é a vez do candidato Ismar Menezes, do Agir. Ismar Menezes tem 55 anos, é advogado, juiz federal do trabalho aposentado e empresário. É casado e pai de 6 filhos. A coligação Somos Todos Ribeirão reúne os partidos Agir e DC, Democracia Cristã. E tem como vice Milena Bressan, do Agir. Candidato, seja bem-vindo. Seu tempo começa a valer a partir de agora. Candidato, minha primeira pergunta para o senhor é por que o senhor quer ser prefeito de Ribeirão Preto? Rafael, boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Ribeirão Preto é minha cidade, é meu lar, é minha casa. Eu, como disse a alguns amigos, não menos a você, digo agora e a todos que estão ouvindo. Eu vejo em Ribeirão Preto uma cidade que pede socorro. Eu vejo em Ribeirão Preto um lugar maravilhoso, já chamado antigamente Califórnia Brasileira, e que hoje se encontra no estado em que todos nós vemos diariamente. Nós não precisamos falar muito. É visto, é notado, é sacrifício a todo tempo, onde a nossa população sofre pelas mazelas que existem na nossa cidade. Existem registros em qualquer rede social que não são dados meus. Ribeirão Preto, na última década, teve um aumento em mais de 722% em desabrigados, mais de 320% na apreensão de drogas. Então, eu, na condição de um magistrado federal aposentado, advogado, empresário, me vi na obrigação, no desejo e na vontade de realmente fazer algo pela minha cidade, pelas famílias de Ribeirão Preto e por tudo aquilo que eu já vivi, toda a história de Ribeirão Preto. E nós vamos fazer a história de novo, pode ter certeza disso. Candidato, antes da gente entrar no plano de governo, existe uma decisão judicial aí das últimas horas que movimentou muito os bastidores políticos, das eleições e que envolve aí o nome do senhor. Sim. É uma decisão do juiz Benedito Sérgio de Oliveira, do Tribunal Regional Eleitoral, que aponta que a candidatura do senhor está em julgamento. O motivo seria a aposentadoria compulsória do senhor, quando o senhor era juiz, isso em 2016, portanto, 8 anos, o senhor não poderia ser candidato, estaria inelegível. O que aconteceu, candidato? Porque, inclusive, alguns veículos de imprensa divulgaram que a aposentadoria compulsória do senhor teria acontecido aí por nepotismo, compra e venda de bens sem declaração, movimentações financeiras atípicas, sem origem declarada. O que o senhor tem a dizer com relação a essa decisão do juiz de agora à tarde e também com relação a essas informações, essas denúncias? Primeiro, seguindo uma ordem cronológica, quanto à aposentadoria em si, como você bem colocou, oportunamente, porque nos dá a condição de falarmos, de nos defendermos, entre aspas, todas as acusações havidas contra mim, judicialmente foram afastadas. O próprio Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República, entendeu não haver nenhuma irregularidade, nem nas minhas contas, nem no meu patrimônio, e pediu arquivamento dos processos. Então, tudo o que diz respeito à minha pessoa, quem acusou efetivamente vai ter que provar, porque judicialmente não existe absolutamente nada contra mim. Inclusive, no sentido dessa decisão que ora se debate nesse momento, causa muita estranheza e até mesmo um desconforto muito grande, porque efetivamente, como eu disse, primeiro que o meu processo administrativo traz questões já suplantadas judicialmente, o que não haveria de se falar então em afastar a minha candidatura por esse motivo. Em segundo ponto, o mesmo juiz, o mesmo magistrado, a Justiça Eleitoral de Ribeirão Preto, ou o juízo, como assim quiser, rejeitou liminarmente 2 impugnações que nós apresentamos contra o candidato Ricardo Silva, em uma decisão que foi proferida pela 2ª Vara da Fazenda, aqui em Ribeirão Preto,
confirmada em segunda instância. Foi apresentado um recurso especial rejeitado, também nas instâncias especiais, já em Brasília, no caso. Então, assim, é uma condenação que traz efetivamente, em princípio, o preenchimento de todos os requisitos para uma inelegibilidade do candidato em questão. Porém, a Justiça liminarmente não conheceu, extinguiu, nós entramos novamente, o mesmo magistrado, a mesma Justiça Eleitoral, extinguiu novamente, vocês querem analisar o mérito. Perfeito, agora no nosso caso, vemos aí uma situação bem delicada, né? Não vou falar em 2 pesos, 2 medidas, mas a gente sabe qual o caminho próprio, a gente sabe qual a linha que tem sido adotada na política nacional em todos os lugares, onde os pequenos são calados. O nosso partido é um partido pequeno, é um partido que não tem fundo partidário, é um partido que não tem amarras com o poder maior no Brasil. A gente tem total autonomia, eu vou dizer de uma forma muito clara, Rafael, para que todos ouçam. A gente não tem rabo preso com ninguém. Tá? O nosso partido é um partido limpo, íntegro, pessoas que nunca disputaram a política, que se levantaram por um bem comum, cuidar das pessoas de Ribeirão Preto. Então, se nesse momento nós temos uma decisão desfavorável, primeiro que ela não gera efeitos imediatos, nós continuamos concorrendo. Segundo, o recurso já está pronto, já está sendo encaminhado ao TRE. E terceiro, nós tomaremos as medidas cabíveis com relação a essa, vamos dizer assim, instabilidade que nós encontramos. Porque hoje, infelizmente no Brasil, e é um juiz aposentado que está dizendo isso, nós não temos mais segurança jurídica no Brasil. Cada decisão tem um ponto-chave. Nós vamos rebater, é a visão do magistrado, respeitamos, mas nós vamos recorrer e, como disse e repito, nós continuaremos no debate, na discussão e na corrida eleitoral de Ribeirão Preto. E nós iremos vencer. Candidato, vamos falar agora então de plano de governo. O senhor esclareceu aí essa decisão, o que pretende fazer. No seu plano de governo, o senhor diz que vai reduzir o número de secretarias para gerar economia. Ao mesmo tempo, o senhor diz que vai criar secretarias da pessoa com deficiência, a secretaria do autista e a secretaria especializada em saúde da mulher. Como é que o senhor vai conseguir fazer isso? O senhor vai eliminar umas para criar outras? Nós vamos fazer uma reavaliação de todo o quadro de secretarias de Ribeirão Preto, mas em especial os cabides de emprego, que nós, infelizmente, temos muito em Ribeirão Preto. Nós ainda temos uma figura muito antiga que no Brasil já não cabe mais, que são os departamentos ou as secretarias todas ligadas à prefeitura. É da ERP que vira SAERP, é Transerp que vira RPMob. Tudo isso, na verdade, nós vamos reavaliar, reestruturar. Agora, efetivamente, aqueles que não são concursados, aqueles que estão ali em cargos em comissionamento, por uma mera deliberação do poder público, esses serão, com toda certeza, alvo de, não digo alvo, mas de uma análise apurada do porquê que estão ali. Eu fui servidor público, eu sou um servidor público aposentado. Um magistrado nada mais é do que um servidor público. E eu digo, aqueles que têm que estar em cargos de comissão na liderança são os funcionários públicos. São aqueles que vieram por um concurso público, que se esforçaram, que são capacitados, plenamente capacitados, e que ali, nessa SPEC, merecem aqueles que mais venham a desenvolver melhor a sua função, merecem então sim um cargo em comissão. Então nós vamos fazer toda uma reestruturação. Quanto às secretarias, elas são necessárias no nosso governo, a visão é essa, porque a Secretaria da Saúde e a Secretaria da Educação em Ribeirão Preto, elas não conversam entre si, elas não coincidem entre si. Então nós vamos fazer um fechamento, onde a Secretaria do PCD, a Secretaria do Autismo e também, não menos, a questão da mulher, acima de tudo, porque a mulher é a célula matre da nossa sociedade, terão uma atenção especial no sentido de fechar com a Secretaria da Saúde e a Secretaria da Educação. Então nós teríamos aí uma conversa tranquila entre as secretarias no sentido de que, identificado pela Secretaria da Saúde, qualquer problema com qualquer indivíduo em Ribeirão Preto, imediatamente a Secretaria da Educação já é comunicada e começa a se preparar para receber essa pessoa. Porque hoje nós temos essa dificuldade extrema. Ribeirão Preto nem sequer tem números daqueles que, como nós tratamos, são os invisíveis.
aqueles que não são vistos pela nossa sociedade, não são cuidados e tratados. E esse é o nosso alvo, tratar de todos em Ribeirão Preto, de forma igualitária. Eu vou abrir um parênteses até, uma gentileza, que peço em dizer o seguinte: há poucos dias atrás eu vi uma expressão e eu adotei ela. Para mim, isso será uma premissa no nosso governo. Ribeirão Preto tem muralhas e essas muralhas serão derrubadas por nós, tanto na questão social como política e, acima de tudo, a questão legal. Aqueles que detêm o poder, se preparem, porque nós vamos fazer revisão de tudo. Candidato, a gente está quase na metade da entrevista. Vou pedir agora para o senhor definir os seus adversários em uma palavra. André Trindade. Candidato. Jorge Roque. Candidato. Marco Aurélio Martins. Candidato. Ricardo Silva. Candidato. E o Ismar Menezes. Vencedor. Eu sou o futuro prefeito de Ribeirão Preto. Vamos falar agora de mobilidade urbana. O senhor propõe readequar a operação dos corredores de ônibus nos bairros Ipiranga, Campos Elíseos, no centro, na Francisco Junqueira, na Independência, Presidente Vargas e na 9 de Julho. O que o senhor de prático faria? Uma decisão que já vem sendo estudada por nós, que é algo que vai tornar com imediatidade uma solução para que todos possam ser atendidos. Vamos limitar o horário observando o tráfego mais intenso. Então, eu tenho o corredor de ônibus, já foi criado, apesar de hoje a gestão pública atual dizer que depois de tudo feito, por uma reanálise, as pistas especiais, ou as faixas exclusivas voltam a ser apenas preferenciais. Então, vamos adequar. O dinheiro público já foi gasto, os comerciantes já sofreram e a gente tem lá uma faixa. Então, vamos colocar num horário, 6 às 9 da manhã, horário de pico, a faixa é exclusiva. É justo, porque as pessoas estão caminhando para o seu trabalho, para as escolas, as crianças. Também no horário de pico ao final do dia, para que o trabalhador chegue mais cedo na sua casa e possa desfrutar de mais tempo, um tempo de maior valor junto à sua família. Agora, fora desses horários, nós vamos readequar bolsões de estacionamento, a possibilidade do cliente estar ali para que o comerciante também seja valorizado e possamos assim trazer um equilíbrio no sentido geral à mobilidade urbana. Fora outras questões, parcerias públicas-privadas que possam ter interesse, que nós sabemos que existem esses interesses no sentido de transportes alternativos, também para facilitar o trânsito de todos. Enfim, nós precisamos utilizar aquilo que já existe e melhorar. Agora, nós temos que dar solução efetiva aos problemas de Ribeirão Preto. Não dá mais para a gente jogar para frente. Candidato, tem um projeto ali no seu plano de governo que eu acredito que seja algo bastante ousado e que talvez tenha até acontecido uma confusão ali. O senhor fala em criar uma terceira faixa, canalizar o Ribeirão Preto, sim, criar uma terceira faixa na Avenida Francisco Junqueira. Sim. No caso ali é o Retiro Saudoso, sim, certo? Exatamente. Ribeirão Preto está ali na Jerônimo Gonçalves. Sim. Qual seria então a canalização? Do Ribeirão Preto ou do Retiro Saudoso? Nós pretendemos fazer um estudo, uma análise, mas é parte do nosso projeto. Esse estudo, essa análise, na verdade, já existe um pré-estudo quanto à possibilidade de nós canalizarmos todo o trecho da Francisco Junqueira. Então é o Retiro Saudoso. Sim, mas ali utilizando o contorno ali da Manier Calil, criar um sistema de piscinão. Isso foi ali feito. Na Min Calil. Sim, isso foi feito em São Bernardo do Campo. Nós temos um princípio, Rafael, muito tranquilo, que se pode colocar da conexidade das cidades. Ou seja, eu tenho um contato muito forte com várias prefeituras, estive em Brasília em 2021, passei por Belo Horizonte, trabalhei algum tempo também, um bom tempo em Alphaville e Barueri. Então são cidades e outras muitas da nossa região mesmo, como São Carlos, que têm um conhecimento específico em diversas áreas. Então nós vamos aproveitar isso e trazer para Ribeirão Preto. Nós não vamos testar, nós vamos trazer aquilo que já foi testado, que está pronto e que é adequado para que nós possamos melhorar. E realmente, a Francisco Junqueira, as enchentes da Francisco Junqueira, os lojistas da Francisco Junqueira, ali, tanto antes como pós, a Maurílio Biagi para frente, a Fábio Barreto para trás, ninguém aguenta mais. Todo prefeito chega a dar uma solução que é sempre paliativa. Então vamos lá, vamos fazer esse estudo, canalizar, criarmos outras duas faixas, uma indo, outra vindo, e aí podermos também liberar as faixas nas pontas, para retomarmos então os estacionamentos e com isso atendermos a todos.
tanto os passageiros pelas linhas, que vai ser um corredor direto, como aqueles comerciantes que estão sofrendo tanto pela impossibilidade de terem ali os seus clientes à porta e assim poderem realizar suas vendas. Candidato, vamos falar de saúde agora. O senhor propõe ali também no plano de governo a criação de clínicas de bairro. Seriam unidades de atendimento básico em cada bairro do município. É possível fazer isso? Não só as clínicas, como cuidar dos postos de atendimento, os postinhos de saúde, que hoje fecham às 18 horas, alguns às 17. Então, veja bem, o trabalhador ele chega nesse horário. Como é que ele vai levar o seu filho, ou às vezes o seu pai, a sua mãe, uma pessoa que não tem condição de ir sozinha até o postinho? Nós vamos ampliar os horários de atendimento, aumentando também a segurança nos locais para que não hajam imprevistos. E quanto à questão da construção ou da colocação ali de outros postos de atendimento, sim, será feito, lembrando sempre que a questão de construção de um novo HC é projeto que já vem dessa atual gestão, todos têm que fazer. O que nós temos que cuidar é, vamos aproveitar o que já está pronto, vamos melhorar, contratar mais profissionais, melhorar a questão de equipamento, vamos atender a população na urgência que é devida, necessária. Nós teremos 100 dias de gestão, são 100 dias de gestão que vai trazer impacto. É algo que vai fazer com que Ribeirão Preto tenha todas as suas demandas de urgências que estão pendentes atendidas pelo nosso governo. Vamos falar de educação agora, candidato. Tem um outro projeto ali que o senhor propõe, que é criar a Universidade Municipal. Sim. A minha mãe era professora. Eu, a minha vida toda, meu pai, professor de latim, bancário, advogado, primeira turma de Direito de Franca. O estudo é mais do que necessário. E nós precisamos cuidar da nossa população. Ribeirão Preto tem sido uma grande madrasta. Ribeirão Preto tem que voltar a ser mãe dos ribeirão-pretanos. Nós precisamos primar pelo estudo, principalmente o estudo universitário, e levar isso de forma gratuita à população. Então nós temos que realizar para que a população tenha a condição de alcançar o seu nível superior, porque isso é necessário. A única coisa que não se tira de um ser humano, Rafael, você sabe bem disso, todos nós sabemos, é o conhecimento. E esse conhecimento nós vamos trazer e estender a toda a população de Ribeirão Preto. Candidato, vamos falar de habitação agora. Ribeirão Preto hoje tem mais de 100 favelas. Esse é um levantamento da própria Central Única das Favelas, a CUFA. Vivem nessas comunidades mais de 40 mil pessoas. Seu plano de governo diz em urbanizar favelas, né? Mas o senhor sabe que em algumas comunidades essa urbanização não é possível. Como é que o senhor contornaria isso? O que o senhor faria com essas pessoas e onde for possível, de que maneira que essa urbanização seria feita? No meu plano de governo, especificamente, existe um termo, que é um projeto, que não é nosso, esse projeto já existe, que se chama Favela 3D. O que significa isso? Nós temos que, sim, levar até a população, independentemente de ser uma comunidade ou mesmo um bairro mais distante, a estrutura. Porque é difícil, muitas vezes, você trazer essas pessoas para outro local. E a gente sabe que, infelizmente, existem bairros que são criados que vêm só as casas. E nós não estamos, torno a dizer, falando de comunidade. Nós estamos falando de bairros que vêm só as casas. A pessoa não tem uma área comercial adequada, a pessoa não tem uma área bancária adequada, a pessoa não tem uma estrutura. E Ribeirão Preto hoje é uma cidade que já exige que isso seja feito, porque o nosso deslocamento está muito precário. E isso também é algo que no nosso governo tem uma atenção maior. Uma reestruturação de toda a nossa malha, porque nós temos que fazer com que o trânsito aconteça em Ribeirão Preto, tem que fluir. Tem pontos em Ribeirão Preto que são impossíveis. Eu, quando criança, eu cresci no Campos Elíseos. Eu ia do Campos Elíseos ao centro de Ribeirão Preto em 5 minutos. Atravessava-se Ribeirão Preto em pouco menos de 10 minutos. Lógico, a cidade cresceu, as vias, as avenidas, tudo mudou. Mas nós temos que primar para que a população, na sua localidade, tenha a atenção necessária. Então nós teremos, sim, nos bairros, um levantamento através de um conselho que nós pretendemos constituir no nosso governo, e esse conselho terá as pessoas que são representantes dos bairros, das comunidades e de cada setor, para que nós possamos, num governo participativo, ouvirmos a todos, entendermos a necessidade real e concreta, que a sua necessidade não é necessariamente a minha e vice-versa, e a partir daí criarmos um novo plano diretor em Ribeirão Preto. Nós temos que fazer algo como acontece em São João da Boa Vista, onde existe São João 50 anos. Nós vamos criar Ribeirão 50 anos, para uma progressão linear,
para que não aconteça mais o que é comum. Quem entra, destrói o que foi feito. Nós iremos aproveitar tudo que já existe em Ribeirão Preto. Não é nosso propósito derrogar ou desfazer, ou seja o termo que for dado a isso. Nós vamos agregar, nós vamos trazer mais e nós vamos utilizar toda a estrutura que já existe para o melhor para Ribeirão Preto. Candidato, eu vou pedir para o pessoal parar ali o cronômetro agora, 1 minuto. O senhor pode, a partir de agora, fazer as suas considerações finais. Rafael, obrigado mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, uma vez que nós fomos tolhidos também do debate. Então é um momento em que, como nós sempre temos dito, é um momento em que a democracia tem que primar. A democracia, a justiça, o equilíbrio tem que primar. A população tem que ter conhecimento não só do plano de governo, mas do perfil, da postura, da condição de cada candidato. Porque são 3 segundos que ditam 4 anos da nossa vida. Então nós temos que ter essa consciência. O voto ele é mais do que necessário. O voto ele é indispensável. Nós temos dito uma coisa. Política é igual televisão sem controle remoto. Ou você se levanta, vai lá e muda o canal, ou você vai continuar assistindo o mesmo filme que já está passando. Então o voto é isso. Vamos mudar o canal, vamos fazer uma nova história e juntos, todos nós, vamos fazer com que Ribeirão se transforme. Volte a ser aquela Califórnia brasileira, a nova Califórnia. Somos todos Ribeirão e por famílias, Tempo por encerrado, pessoas. candidato. Muito obrigado pela participação. Amém.